Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. A apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. Este programa tem como oferecimento CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está ligadinha aqui na nossa programação Teologando, aqui na Rádio Melodia e também na plataforma digital do Spotify, programa Teologando. Hoje eu quero refletir com você, eu, Pastor Anderson Alexandre, quero refletir com você a respeito dos cuidados espirituais. Os cuidados espirituais. Você sabia que na vida nós temos que tomar os devidos cuidados? Você sai com o seu carro, você tem que tomar os devidos cuidados no trânsito, até em uma conversa, em uma reunião de amizade, você precisa tomar os devidos cuidados, saber o que fala, saber como ouvir e assim por diante. E no mundo espiritual, na vida espiritual também, nós devemos tomar os devidos cuidados. E eu quero refletir com você sobre os cuidados espirituais. A reflexão bíblica de hoje se dará com a história de Ananias e Safira, um casal da igreja primitiva que foram mortos porque mentiram ao Espírito Santo. Essa história está relatada em Atos capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Você tem esta reflexão que nos fala a respeito de um casal que vendeu uma propriedade, um terreno, pegou o dinheiro, porém somente uma parte, depositou aos pés dos apóstolos e o marido, Ananias, afirmou que aquele era o valor da venda da propriedade. Pedro, o apóstolo Pedro, por uma ação do Espírito, disse que não. Você, Ananias, está a mentir. Este não é o valor da venda da propriedade. Por que você intentou no seu coração esse plano? A propriedade era sua. E quando você vendeu a propriedade, o dinheiro também era seu. Porque você deixou Satanás encher o seu coração. Ao permitir que Satanás enchesse o seu coração, você veio até nós e mentiu. Mas essa mentira não é contra nós. Esta mentira é contra Deus. É contra o Espírito Santo. Eis que Ananias cai morto diante do apóstolo Pedro. Os irmãos que estavam ali se levantaram e levaram Ananias para ser enterrado. 3 horas depois, vem a esposa de Ananias, Safira. Safira entra. O texto diz que ela não sabia de nada do que havia acontecido, mas ela havia feito este plano com o marido para mentir e cair no conceito
dos irmãos de que eles eram generosos, de que eles realmente ofertavam, e eles combinaram então dar uma oferta como se fosse o valor todo da propriedade, mas não, era um valor combinado, um valor não verdadeiro sobre a propriedade que havia sido vendida. Então Safira entra e Pedro o interroga. Pedro vai dizer para Safira: este é o valor que vocês realmente venderam a propriedade? E Safira vai dizer: sim, este é o valor. E Pedro diz então: por que você e o seu marido combinaram para mentir contra o Espírito Santo, contra Deus? Os jovens que levaram seu marido morto estão ali na porta, e esses jovens vão levar você também. E Safira cai, morre, uma morte instantânea, uma morte fulminante. E a Safira cai, aqueles jovens pegam a Safira e a levam para ser enterrada ao lado de Ananias. Aquele casal, diante de um plano de mentira, aquele casal foi enterrado juntos por causa de uma desobediência e por causa de um descuido no âmbito espiritual. Essa história nos ensina muitas coisas e nós aprendemos que o pecado de Ananias e Safira foi a mentira. O que é a mentira? A mentira é a inverdade, é a falsidade, é a não veracidade. Mentira é tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é verdade. Há pelo menos 2 tipos de mentiras que todo cristão tem que tomar cuidado. Primeiro, é a mentira com boas intenções. É muito comum uma pessoa que não quer desagradar um amigo, um parente, um conhecido, dizer: olha, eu gostei do almoço, mas na verdade é uma mentira com boas intenções. Olha, eu vou neste churrasco que você está a organizar, mas no íntimo a pessoa sabe que não vai. É uma mentira com boas intenções. Olha, eu vou participar desta ação entre amigos, eu vou comprar sim. Eu vou comprar um ingresso, eu vou participar. E a pessoa sabe que não vai participar. É uma mentira com boas intenções. Não quer desagradar, não quer deixar a outra pessoa triste, mas não deixa de ser mentira. E isso é prejudicial. Isso é perigosíssimo. Isso é pecado. Mateus capítulo 5, verso 37 diz que o vosso falar seja sim, sim ou não, não. O que passar disso provém do maligno. Portanto, tenha maturidade de dizer sim quando é sim e dizer não quando é não. Não tenha medo, receio de desagradar, desapontar. É claro que você pode ser cuidadoso com as palavras, ser muito respeitoso nas palavras, mas nunca deixe de dizer a verdade. É melhor uma verdade que machuque por um tempo, por um período, do que uma mentira descoberta tempos depois. A dor de uma mentira que é descoberta dói mais do que uma verdade quando ela é dita no tempo certo, na hora certa, do modo certo. Então você pode saber usar as palavras e dizer: olha, eu não vou poder participar, eu não quero participar, eu não vou participar. E você então vai fugir da mentira com boas intenções. E uma outra forma de mentira é a mentira com más intenções. É aquela pessoa que mente para prejudicar, para derrubar a pessoa, para ter proveito, para poder
trabalhar a seu favor, porém com más intenções, com mentira. João capítulo 8, verso 44 vai dizer que Satanás é o pai da mentira e que Satanás mente desde o princípio, que a sua prática é mentir. E Satanás, como pai da mentira, quem mente, segundo João 8,44, é filho do diabo. Então, nunca caia no engodo da mentira. Diga sempre não para a mentira. E foi justamente a mentira que fez com que Ananias e Safira fossem fulminados, mortos, diante de Deus, na presença do apóstolo Pedro, na igreja primitiva, conforme Atos capítulo 5, verso 1 ao verso 11. E isso nos ensina uma história de lições espirituais a respeito dos cuidados que nós devemos tomar. E hoje no programa nós vamos refletir sobre os cuidados espirituais que devemos tomar em relação à nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão no mundo espiritual com o Espírito Santo. Portanto, nunca mais cometa uma mentira. A mentira, mesmo que seja com boas intenções, ou a mentira, mesmo com más intenções, é algo que desagrada a Deus, é pecado, é uma desobediência e é um mal. E você não pode cometer este mal. Você está ligadinho, ligadinha aqui no programa Teologando na Rádio Melodia, hoje com o tema Os Cuidados Espirituais. Eu, pastor Anderson Alexandre, estou junto com você a refletir a respeito deste tema, os cuidados espirituais. E a história bíblica que nós estamos a refletir está no livro de Atos, capítulo 5, do 1 ao verso 11. Olha só, um casal decidiu vender uma propriedade para dar o dinheiro aos apóstolos. Nós temos que entender aqui o contexto histórico. Atos 2 teve o derramamento do Espírito Santo. 120 irmãos foram batizados com o Espírito Santo, passaram a falar em novas línguas. E Atos 3, o apóstolo Pedro prega e 3.000 almas se convertem a Jesus. Muitas dessas almas eram judeus de várias partes do mundo que estavam ali em Jerusalém para participarem da festa de Pentecostes. Festa essa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jesus havia sido morto e ressuscitado na festa da Páscoa. Esses judeus cristãos, ou pelo menos novos cristãos, decidiram ficar em Jerusalém e não voltaram para suas cidades, para os seus países. O que aconteceu? A igreja cresceu, porém os problemas também cresceram. E eles precisavam dar o que comer, o que vestir, moradia para esses irmãos. Os cristãos que tinham posses começaram a doar dinheiro, recursos para dar um subsídio a esses irmãos. Lucas, o autor de Atos, no capítulo 4, verso 36 a 37, no finalzinho do capítulo 4, vai narrar um exemplo positivo. O exemplo de Barnabé. Barnabé tinha um terreno, vendeu esse terreno e entregou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Barnabé era natural da ilha de Chipre, da região do mar Mediterrâneo. O seu nome significava aquele que encoraja,
aquele que dá ânimo. E ele vendeu uma propriedade, pegou o dinheiro e entregou aos pés dos apóstolos. Lucas, ao narrar um exemplo positivo, ele agora então, em Atos 5, do 1 a 11, ele vai narrar um exemplo negativo. Um exemplo negativo, que é a história de Ananias e Safira. Este casal quis crescer no conceito da igreja primitiva, quis se projetar, quis se apresentar como pessoas generosas, pessoas que também davam ofertas. Não era uma obrigação em que todo cristão tinha que vender as propriedades e dar o dinheiro. Não. Mas aqueles que faziam isso eram respeitados, eram bem vistos, eram admirados. E Ananias e Safira desejaram ter essa admiração. Tome muito cuidado. Nunca busque algo que não lhe pertence. Viva o propósito de Deus sobre a tua vida, mas não queira ter aquilo que não lhe cabe. Ananias e Safira desejaram ter aquilo que não lhes cabia. Vender então uma propriedade, pegar o dinheiro daquela propriedade, o que sobrou daquele dinheiro, levou até aos pés dos apóstolos, na tentativa de dizer que era o dinheiro todo da propriedade. Ou seja, imagina o seguinte: um casal que queria crescer no conceito dos demais e chegou então com essa informação. Foi vendido um terreno e aqui está o dinheiro. Na tentativa de dizer que era o dinheiro completo do terreno, mas não era. Era um dinheiro parcial, era um dinheiro pela metade, era uma parte daquele dinheiro. O texto vai dizer que diante do apóstolo Pedro só estava Ananias. Por algum motivo, a esposa não estava. Safira não estava diante de Pedro. Mas todo o combinado se deu entre Ananias e Safira. Mas foi Ananias que levou o dinheiro. Quando chegou diante dos apóstolos, Pedro, por uma ação espiritual, disse: olha, por que você permitiu Satanás encher o seu coração? Porque você mentiu. Você não mentiu para nós, você mentiu para Deus, para o Espírito Santo. E Ananias caiu morto. Os jovens, os irmãos que estavam ali, pegaram Ananias, cobriram um corpo e levaram para ser sepultado. Quase 3 horas depois, vem então Safira. E Pedro pergunta: Safira, é este o valor do terreno que vocês venderam? Sim, este é o valor. Safira, por que você e o seu marido combinaram para tentar o Espírito Santo? Vocês mentiram ao Espírito de Deus. E os jovens que levaram o seu marido para ser sepultado já estão na porta e vão fazer o mesmo com você. E no mesmo instante, Safira cai, morre. E aqueles jovens então levam para fora Safira a fim de que fosse enterrada junto com o seu marido. Imagina essa história sendo divulgada em toda Jerusalém e nas demais regiões. Um casal mentiu e o casal foi morto. Olha a disciplina de Deus. Olha a correção divina. Nada do que o homem faz ficará sem ser julgado. Deus perdoa. Porém, o pecado tem as suas consequências. E nós temos que ser bastante vigilantes com o pecado. É claro que não tem pecadinho e pecadão, mas tem consequência menor e consequência maior.
há uma consequência em uma palavra falsa, em uma reunião de família, uma consequência pequena, dependendo da fala, em relação à consequência de um homicídio, de um pecado com uma consequência maior. Mas todo pecado tem suas consequências, e tem pecado com consequências menores e pecado com consequências maiores. No caso deste casal, Ananias e Safira, eles mentiram a Deus. Eles mentiram ao Espírito Santo. Este texto é fantástico, porque este texto nos ensina sobre a disciplina divina e também nos ensina sobre a divindade do Espírito Santo. Se alguém te perguntar e dizer, mas será que o Espírito Santo é divino? O texto bíblico que você pode usar é Atos 5, que fala que o Espírito de Deus é o Espírito Santo e que o Espírito Santo é divino. Esse texto, Atos 5, nos ensina então sobre os cuidados espirituais. Veja, Ananias e Safira, eles deixaram Satanás encher o coração deles. Como que está o seu coração? Guarda o seu coração com a palavra de Deus. Guarda o seu coração com louvores. Que você venha a ser muito cuidadoso, cuidadosa com o seu coração. Cuide do seu coração. Não erra no cuidado do seu coração. O que você pode fazer e deve fazer? Ouvir louvores, frequentar os cultos, ouvir as pregações, ler a palavra, ter o seu momento de devocional diante de Deus, ter o seu momento de busca, mas cuida do seu coração, porque se você não cuidar do seu coração, o inimigo lançará setas e essas setas vão determinar a sua vida e você pode cometer erros que no fim serão trágicos. Que Deus venha nos guardar e nos proteger. Essa história de Atos capítulo 5, do 1 ao 11, nos fala então sobre os cuidados espirituais que temos que ter. Nós vamos ouvir uma canção e depois retornaremos e eu quero trazer para você 2 cuidados espirituais que nós cristãos temos que ter. Os cuidados espirituais. Este é o programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari. Você que deseja fazer teologia, aprender da Bíblia, aprender da teologia, desenvolver o seu ministério, desenvolver o seu chamado, você tem que estudar no Setebari. É muito fácil, você vai acessar o nosso site setebari.com.br, tem um logotipo do WhatsApp, é só clicar e você falará com um dos nossos atendentes, você vai tirar suas dúvidas e você vai poder então se programar para fazer a teologia agora ou já se programar para se inscrever e no ano que vem, em 2025, você fará o curso de teologia conosco. Setebari, educação teológica com excelência, e que Deus possa guardar o teu coração. Deus te abençoe. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Você está ligadinho, ligadinha aqui no programa Teologando na Rádio Melodia, 100.5 FM, tocando o seu coração. Eu, pastor Anderson Alexandre, estou a refletir com você a respeito do texto de Atos capítulo 5, do 1 ao 11, que nos fala sobre a história de Ananias e Safira, um casal que mentiu ao Espírito Santo. E por isso, este casal foi morto. Ananias e Safira morreram diante do apóstolo Pedro
porque eles haviam mentido ao Espírito Santo, eles haviam mentido a Deus. Com base nesse texto, nós estamos a refletir a respeito deste tema, os cuidados espirituais. E eu quero trazer a você pelo menos 2 cuidados que eu e você devemos ter. O primeiro cuidado é: seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Olha só o que o texto bíblico diz. Atos, capítulo 5, verso 1 ao verso 3. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. Essa intenção deste casal estava baseado na competição, na concorrência, na busca pela projeção dentro da igreja primitiva. Porque Atos 4, do 36 ao 37, Lucas, o autor de Atos, vai trazer um exemplo positivo. Barnabé havia vendido um terreno e deu o dinheiro todo aos pés dos apóstolos. É claro que alguns irmãos, além de Barnabé, haviam feito isso. E Ananias e Safira desejaram crescer em projeção, desejaram crescer no conceito da igreja primitiva. E fizeram isso. Venderam um terreno. Verso 2. E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Era um combinado entre os dois. Olha só. Na vida cristã, na vida espiritual, o cristão tem que ser verdadeiro. Você não precisa vender uma imagem de algo que realmente não é verdade. Seja quem você é de modo verdadeiro. Então não queira impressionar ninguém, não queira se passar de alguém que de fato não é. Que você seja espiritual. Ananias e Safira, eles tentaram ser algo que de fato eles não eram. Eles queriam ser generosos e queriam crescer no conceito da igreja primitiva. E não foram verdadeiros. E por não serem verdadeiros, cometeram a mentira e esse pecado custou a vida deles. O primeiro cuidado que eu quero trazer a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é: seja verdadeiro, seja verdadeira. Não maqueia, não invente, não falsifique, não tenha vergonha. Seja real e sincero, verdadeiro, consciente com a realidade que você vive. Não queira viver uma vida pelo qual você não tem condição de viver ou pelo qual não é verdadeiro na sua existência. Porque a falsidade, uma vida maquiada, uma vida não real, uma vida falseada, pode trazer consequências terríveis, consequências cruéis. Então a primeira dica é: seja verdadeiro. Você não precisa impressionar ninguém. Tire do coração qualquer necessidade de querer: eu vou impressionar, eu preciso impressionar. Se eu não impressionar, eu vou perder o meu cargo, eu vou perder isso, aquilo, eu não vou ter isso e aquilo. Não vá por esse caminho. Seja verdadeiro. Deus honra um coração sincero e verdadeiro diante dele. Então se apresente diante de Deus, diante de um obreiro, de uma obreira, de um servo, de uma serva de Deus, com um coração sincero, com um coração verdadeiro. E olha só o que diz o verso 3. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Então veja,
Ananias e Safira, eles haviam permitido Satanás encher o coração deles. E com isso eles não foram verdadeiros. Que você possa ser cheio da palavra de Deus, dos louvores, de mensagens do alto e não de ações e setas malignas. Assim sendo, o primeiro cuidado espiritual é: seja verdadeiro. Segundo e último, agrade o Espírito Santo. Agrade o Espírito Santo. Olha só, Atos capítulo 5, verso 4. Antes de você vendê-lo, ele era seu. Pedro falando para Ananias. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. Meus irmãos, Ananias não buscou agradar a Deus, não buscou agradar o Espírito Santo, mas antes planejou com a esposa Safira um plano de falsidade, de mentira, para crescer no conceito da igreja, dos demais irmãos, para se aparentarem espirituais, generosos, pessoas boas. Ou seja, uma vida que de fato não era real, no sentido de vender um terreno e pegar todo o dinheiro e dar aos pés dos apóstolos. Eles não tinham condições naquele momento de fazer isso, porque eles estavam apegados ao recurso, mas tentaram criar uma imagem, passar uma imagem. E Ananias, junto com a esposa Safira, não agradaram o Espírito Santo. E aqui faz uma ressalva para a esposa, que também serve para o esposo. Você, esposa, está determinada a ser obediente, submissa ao seu marido, até que tal submissão honre a Deus. Se tal submissão se enquadrar em uma situação em que você vai desagradar a Deus, você está descompromissada de ser submissa. E com isso você tem que procurar o seu marido e dizer: olha, isso vai desagradar a Deus, e entre agradar você e desagradar a Deus, eu vou preferir desagradar a você, mas agradar a Deus. Então a mulher, ela tem que ser submissa ao marido, desde que tal submissão não fira a palavra de Deus, não fira a vontade de Deus. E o mesmo serve para o marido. O marido tem que andar em conformidade, o marido tem que servir a esposa, agradar a esposa, tratar bem a esposa e andar em comunhão com a esposa, até o momento em que tal união, tal convívio, tal situação não entre em desacordo com a palavra de Deus, não entre em desacordo com a vontade de Deus. Mas nesse caso, Ananias e Safira, os dois estavam unidos no mesmo propósito. Porém, este propósito não era agradar ao Espírito Santo, mas sim buscar a satisfação terrena. Eles queriam crescer no conceito da igreja. Eles queriam passar a imagem de duas pessoas que não tinham apego ao dinheiro. Vender o terreno, mas pegar uma parte do dinheiro e somente uma outra parte foi entregue aos apóstolos, mas com uma mentira, como se fosse o dinheiro tudo.
Diante disso, Pedro disse: olha, vocês mentiram, mas mentiram ao Espírito Santo. Sabe, o segundo cuidado que eu e você temos que ter no mundo espiritual devemos buscar em agradar ao Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apagueis o Espírito Santo, e que nós não venhamos apagar o Espírito Santo com mentira, com intenções malignas, com ações carnais e pecaminosas, mas antes que venhamos agradar o Espírito Santo. Você tem agradado o Espírito Santo? Que no dia de hoje você possa invocar o santo nome do Senhor e agradá-lo. Agrade o Espírito Santo. Você está ligadinha aqui no programa Teologando, na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração. E hoje eu, pastor e professor Anderson Alexandre, refleti juntamente com você a respeito dos cuidados espirituais. Que história, que mensagem, que lição espiritual que podemos tirar de Atos capítulo 5, do 1 ao 11, que nos fala sobre este casal, Ananias e Safira, que foram mortos diante dos apóstolos, perante o apóstolo Pedro, por uma ação divina, pelo fato deles terem mentido ao Espírito de Deus em relação à venda de um terreno. Eles deram um valor, mas na verdade o valor completo não foi dado. Eles mentiram. Que nós venhamos aprender com essa história os cuidados espirituais. Primeiro, seja verdadeiro. Nunca busque o caminho da falsidade. Nunca passa pela porta da mentira, porque tudo um dia virá à tona, assim como foi com Moisés, que matou um egípcio, enterrou na areia, a areia saiu, levada pelo vento, e eis que o defunto apareceu. Tem muita gente assim, que faz algo, mas a areia, o tempo, passa e vem então à tona o erro, a falha. Que eu e você venhamos ser muito cuidadosos. E para isso, seja verdadeiro, seja verdadeira. De modo especial, no mundo espiritual, na sua comunhão com Deus. Segundo, agrade o Espírito Santo. Que nós venhamos buscar uma vida de louvor, uma vida de honra ao Espírito Santo. Honre a Deus, honre ao Espírito Santo. Seja cheio do Espírito, ouça a voz do Espírito, veja pelo Espírito e seja muito abençoado, abençoada pelo Espírito Santo. Pois bem, este é o programa Teologando, que já está encerrando. Que pena, o nosso tempo passa muito rápido, porém, semana que vem estaremos aqui de volta, sábado às 11 da manhã, na Rádio Melodia 100.5 FM. Quero convidar você para nos seguir nas redes sociais, Cetebari Teologia e PR Anderson Alexandre. Siga-nos nas redes sociais. Que Deus te abençoe. O programa Teologando está ficando por aqui e até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.